E sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre uma chave muito importante, que é a chave modelagem. A modelagem vai fazer que possamos encurtar o caminho, vai fazer que possamos conseguir captar mais código, mais informações, e junto com isso nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Várias pessoas carregam dons dentro dela. Deus deu esse dom a cada um de todos nós seres humanos. Tem pessoas que dominam na área do negócio, tem pessoas que dominam na área da emoção, tem pessoas que dominam na área espiritual. Então, tem como você modelar essas pessoas para que você possa o quê? Você pode copiar alguém e adaptar a sua realidade. Então a modelagem é você conseguir copiar alguém, tudo aquilo que aquela pessoa está dominando, você consegue adaptar sobre a tua vida. Isso aí se chama modelagem. Então a modelagem faz você encurtar caminho, e a modelagem vai fazer o quê? Você vai entender como a pessoa pensa, como a pessoa age, como a pessoa reage e como que a pessoa sente. No início da minha carreira, quando comecei a vender carro, eu queria aprender as técnicas de venda. Então, eu comecei a modelar todas aquelas pessoas que dominavam na área da venda. E na época nem falava sobre modelagem nada. Então, eu sentia a necessidade do quê? Eu pensei comigo, eu vou extrair o melhor de cada um dos 8 vendedores que tinha na loja. O primeiro era calado, mas dominava na área da negociação e fechamento. O outro era uma alegria, a alegria dele contagiava, era uma pessoa simpática, atendia bem. O terceiro dominava na parte mecânica. Então eu sentei com as 8 pessoas e falei, eu preciso vender, eu preciso aprender, e eu preciso que você me passe o que você faz para você alcançar o teu resultado. E naquele momento eu comecei a modelar cada um daqueles vendedores e comecei a adaptar o que? Na minha realidade, na minha essência. E o que aconteceu nesse mês que eu consegui fazer toda essa modelagem? Minhas vendas subiu de uma forma assim extraordinária. E desse momento para cá, eu comecei a ser campeão de venda, vendendo muito, vendendo muito. Por quê? Eu peguei a essência de cada um. Salomão fazia muito isso. Todas as pessoas que iam visitar ele começava a chamar as pessoas das tribos, Salomão que eu falo, Salomão da Bíblia. Ele começava a chamar todas as tribos que tinham em volta do palácio dele. Ele pegava as pessoas mais sábias e ele extraía a sabedoria de cada uma daquelas pessoas. Ele sempre gostava de extrair códigos de sabedoria, de riqueza. Tudo que ele não tinha, ele conseguia extrair das pessoas através do que? Da arte de modelar. Então a modelagem é muito importante no nosso dia a dia. E além da modelagem, nós temos também os nossos moldes. Eles são o quê? Eles são moldes multiplicadores. O molde do ser humano, de todo ser humano, é tão grande e é ilimitado. Nós não temos nada limitado, nós somos ilimitados. Então, nós conseguimos avançar muito. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é que nós, através da modelagem, que nós não possamos ficar uma cópia de outra pessoa. Nós temos que adaptar, nós temos que pegar tudo aquilo que é bom da pessoa e adaptar a nossa essência, porque senão você vai virar uma cópia. Então a modelagem precisa ser ajustada a você. Hoje eu vejo pessoas que praticam a modelagem, mas ela não ajusta. Aí você vai conversar com a pessoa, você conversa com ela, ela parece que está sendo exatamente a pessoa com quem ela teve uma certa aula, que ela tenta extrair códigos de outra pessoa, que ela está sempre em busca de tudo que aquela pessoa carrega, mas ela não conseguiu adaptar. Então você conversa com ela, você vê que até a fala, tudo o que ocorre com ela, ela está sendo uma cópia daquela pessoa. Hoje você pode perceber. Vou citar aqui uma igreja universal, para você entender o que eu estou falando. Se você pegar todos os líderes religiosos da Universal, todos eles falam igual Edir Macedo. Até o jeito que eles fazem esse cabão, o jeito de falar, aquela fala mansa e tal, a convivência é tão grande e a modelagem é tão grande, mas uma modelagem que a maioria dos líderes não estão conseguindo o quê? Colocar a tua essência. Então acaba ficando uma cópia do Edir Macedo, até o jeito de falar, gesticular, assim, e tem vários outros exemplos, né? Então, resumo, nós devemos fazer a modelagem, mas nós devemos o quê? Ajustar e colocar na nossa essência, senão vira o quê? Vira uma cópia. Então nós temos que adaptar a realidade, que isso vai mudar tudo. Então o molde, a modelagem, é para acelerar o resultado. Ao invés de você pegar um caminho longo, você vai conectar, você vai extrair daquela pessoa a maneira correta e a maneira mais fácil de você conseguir alcançar seu objetivo. Então todos nós temos uma essência própria e todos nós temos dons. Deus ele colocou um dom em cada pessoa. Lembra da parábola dos talentos? Então Deus ele colocou um talento sobre toda a pessoa. Mas tem pessoas que o quê? Tem pessoas que não decidem ativar esse dom. Então, molde é respirar a frequência
É preciso modelar pessoas em cada área da sua vida, conforme eu te falei. Tem pessoas que dominam em cada área, então tem como a gente modelar, e nós devemos modelar também a natureza, porque a natureza é natural, a prosperidade da natureza é natural, ela produz, ela cresce, ela prospera, tudo naturalmente. Então, entender como a pessoa age vai te dar o quê? Aceleração no resultado. Mas qual pessoa? Não pode ser qualquer tipo de pessoa. Então, vai ser uma pessoa com o quê? Que tem o comportamento que você não tem. A pessoa que tem a essência que você não tem. Que você vai pegar a essência e adaptar sobre a tua vida. Então, conforme falei, nosso modo é ilimitado. Então, existe 3 fases da parte de... Deixa eu só pegar aqui você. A parte de honrar as pessoas. Então tem 3 princípios que tem que existir na modelagem. Que o primeiro é o quê? O princípio da honra. Você tem que honrar essa pessoa. Se você extraiu todo aquele código, você não pode o quê? Desonrá-la, falar mal, falar alguma coisa, porque tudo aquilo que você pegou de volta da pessoa vai acabar evaporando. Segundo, nós precisamos andar e ter caminho. O que é esse ter caminho com a pessoa? Você precisa entrar nos mesmos comportamentos e... Na palavra e no mundo espiritual é chamado de unção, e na PNL é chamada de molde. Então, se você está modelando uma pessoa, você tem que andar junto. O que é andar junto? A linha de raciocínio, a linha de pensamento. Então, muita gente fala, me transfere tua unção. A unção, ela não é transferida, a unção é através da o quê? Da modelagem, que você vai aprendendo para a pessoa, você vai pegando tudo aquilo que a pessoa domina de bom, você consegue adaptar. E o terceiro é transbordar, né? Então, na Terra não existe nada de novo. Tudo já foi adaptado, tudo já existe, nós devemos baixar eu costumo falar, nós devemos baixar o download do céu, porque tudo Deus ele já criou, ele já preparou para nós. Lá em Eclesiastes fala, Eclesiastes 1:9, não há nada de novo debaixo do céu e da terra. Então tudo Deus ele já preparou e já criou. Lá em Colossenses 2:3 também, uma pessoa que é fundamental que nós devemos nos modelar é Jesus Cristo. Por quê? Porque lá em Colossenses 2:3 fala, neles estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer ter conhecimento? Conecta com o Criador. Tem uma conexão com Deus que eu garanto para você que você vai ter uma modelagem perfeita. E outro detalhe também, vocês sabiam que as melhores derrotas que você carrega hoje na vida são 40 manias indesejáveis que você já teve dos seus pais, tanto do teu pai e da mãe? Você já percebeu que todo o comportamento que você tem, a maioria são comportamentos de mania do teu pai e a mania da tua mãe? Repara no teu cônjuge. Você pode perceber que teu cônjuge tem o mesmo comportamento da mãe dela, da mãe, do pai e assim por diante, até da nossa parte também. Então nós devemos o quê? Nós devemos reprogramar nossa mente para quê? Porque nós devemos ganhar espaço para conectar mais molde sobre o nosso cérebro. Nós precisamos deixar as manias dos nossos pais, as manias... Tem tanta mania boa, mas tem algumas manias ruins. Então as manias boas, a gente que é o quê? Que é os princípios, a gente tem que colocar. Agora as manias ruins nós temos que deletar. E até o Pablo, ele relatou nessa aula que tivemos aí na parte da manhã, ele falou, todo o comportamento que eu detestava do meu pai, eu acabava fazendo no automático. Eu conseguia fazer no automático, eu não conseguia perceber que eu estava sendo uma fotocópia do meu pai nos comportamentos errados que ele fazia. O Pablo relatando hoje na live. E é exatamente isso aí, você pode perceber, às vezes a gente tinha alguma coisa que não gostávamos do certo comportamento, que hoje a gente faz a mesma coisa. Então o que? São moldes que foram aplicados sem querer, nós acabamos pegando esse molde. Então nós temos que fazer o quê? Uma técnica da PNL, que é o quê? Renovar a nossa mente. Mas não é a PNL que inventou, o Paulo já falava da Bíblia. E renovai as vossas mentes para que vocês possais provar qual seja a boa, perfeita e vontade do nosso Deus. Então para que nós possamos saber qual que é a boa, perfeita vontade de Deus, nós temos que o quê? Nós temos que renovar a nossa mente. Então é isso, gente. Nós precisamos substituir os nossos moldes, todos aqueles que não fazem sentido, para que nós possamos avançar, para que nós possamos prosperar na nossa vida em todos os sentidos. E é isso. Falei um pouco de modelagem, contei como que eu modelei os colegas de trabalho na época, né, que deu muito certo, e venho modelando até hoje. E então por isso que nós devemos sempre avançar em conhecimento. Nós não devemos ser uma pessoa mediana, que está na média. Você sempre tem que estudar o seu cérebro, você tem que estudar todos os códigos que estão na Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual. É um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, mas se você abre hoje, está totalmente atualizado.
tudo que estamos passando hoje, a Bíblia relata muito bem. Então é isso. Até amanhã e Deus abençoe todos vocês.